Pois muito bem, estamos de volta aqui para mais um capítulo, né, da nossa série Minha Vida Concurseira. 14º capítulo, essa série está rendendo bastante história. Quando eu começo a contar aqui, realmente eu vejo que a minha vida de concurseiro foi uma história bem grande. E no último capítulo, talvez foi a maior decepção, a maior preparação que eu tive para concurso foi para oficial de justiça, né, do TJ Rio Grande do Sul, que era meu sonho, por eu gostar muito de trabalhar no tribunal. E, né, querer ser oficial aí, ter um salário bom, né, na faixa aí dos 10 mil reais. E a partir disso, teve a anulação da prova, como você viu no último capítulo, né? Dois irmãos roubaram a prova e eles eram tão burros, esses irmãos, né? Assim, que eles marcaram os dois as mesmas respostas, né? Nem para enganar um, errar uma diferente, marcar uma diferente ou duas diferentes para não parecer que tinham acesso à prova, né, ao gabarito. E aí o que acontece? Aí os dois irmãos, então, são investigados e, como eu disse, foi anulada a prova porque eles erraram as mesmas questões, os mesmos lugares. E o que foi comprovada, o erro aqui da banca, né, na época, né, de deixar vazar, alguém retirou essa prova, uma das provas, né, que iria para Passo Fundo foi retirada. E com essa prova eles pegaram então a resolução, contaram com a ajuda de professores que resolveram essa prova para eles fazerem então a prova, né, fazerem a prova. A partir disso, então, foi anulado o concurso em agosto e eu tinha que remar tudo de novo depois de ficar em 35º lugar de 122 vagas, 172 ao total. Bom, gente, e a partir disso, o que acontece? Eu não contei, mas em julho, né, em julho desse mesmo ano, saiu o edital para o concurso do Ministério Público da União, que vai sair agora, né, em 2025, que é cargo de técnico administrativo. É um salário também na faixa aí de 8 mil, 9 mil reais, né? Federal. E como eu estava nessa expectativa de não anula o concurso, eu disse, cara, é uma oportunidade para eu estudar, eu vou fazer esse concurso então, né? Aí me inscrevi, estava estudando, então veja, que a prova seria no dia 12 de setembro de 2010. A anulação do concurso veio no dia 17 de agosto, né? Praticamente aí 4 semanas antes da prova, 3, 4 semanas antes da prova, vem a notícia, esse baque muito grande, então eu saberia que eu teria agora, eu dependia novamente do concurso, eu não voltei a estaca zero, né? Dependeria de passar novamente. Então eu tinha o concurso do MPU, que eu estava estudando, faltava aí 3 semanas, e fui realizar a prova do oficial de justiça novamente. MPU, gente, como eu digo, como eu estava na questão de anula, não anula, eu mantive minha rotina de estudos, né, para outros concursos, né, para outros concursos que foi o MPU. Então, quando saiu o edital, eu estava estudando bastante para ele. Tá? Tinha matérias bem diferentes para técnico administrativo, caía administração, né, a administração, não a administração pública, a administração geral, sobre planejamento estratégico, tático, operacional, sobre um monte de coisa diferente que eu já não tinha estudado. Então, estudando, né? Tava estudando, comprei uma apostila virtual, né? Fiz algumas videoaulas também e estava estudando bastante para conseguir chegar aí. Ao meu ver, né, entre os 200 primeiros que tinham chance de ser nomeados. No último concurso tinha sido nomeado 150 e no outro acho que perto de 200. Isso lá em 2010 para trás, tá? Então eu tinha esperança de ficando entre os 200 de ser nomeado. Então eu faço a prova, era questão certo ou errado da CESP, né? Eram 150 questões de certo ou errado. Mais uma vez uma prova da CESP. Eu não tenho aqui o meu gabarito, eu tenho guardado em algum lugar, mas não vou resgatar agora para esse vídeo. Não recordo exatamente quantas questões eu acertei, líquidas, né? Eu acho que foi perto de 100, cara. Foi a melhor prova da CESP que eu fiz, tá? Foi essa do MPU, em termos líquidos. Então, depois que eu saí a prova 12 de setembro, né? Eu tinha esperança, muita esperança mesmo, de conseguir uma aprovação nesse concurso, tá? Foi uma expectativa muito grande. Olha só, eu venho passando de expectativa em expectativa para minha próxima nomeação depois de passar no TJ, né? Foi Polícia Rodoviária, foi TRE, né? O TRE quase deu com a nota 89, fiquei em 420 com a nota 89,5. Aí depois vem o oficial e agora o MPU. E novamente o MPU muito perto, assim, uma nota muito boa. Ele gerou aquela expectativa minha mesmo de quando saísse o resultado, ali em outubro, né? De, cara, tenho chance, grande chance de ficar aí, talvez entre os 100 primeiros, né? Minha expectativa era essa. Então sai o resultado final do concurso, né? Com a prova discursiva, lembrando que tinha discursiva para técnico, uma redação, né? Uma redação. Quando sai o resultado, né? Então se confirma a minha nota boa, né? Que eu tirei. E depois colocando, só que ao mesmo tempo que eu vi que a nota eu tirei era uma nota boa,
não sabia a colocação, mas vem o baque do lado na redação. Tinha que tirar no mínimo 5, né? Metade. Na redação eu tirei a nota 2. 2 na redação de 10. E fui eliminado do concurso pela redação, não tirando o mínimo. A partir disso vem os rankings, né? E a minha posição, né, com a nota da prova que eu tirei, somada com a redação... eu acho que é assim, tá? Eu tirando 5, que era o mínimo da redação para passar, se eu tivesse tirado 5, eu estaria na posição 182 do concurso, tá? 182. A partir disso, né, eu fiz o recurso para tentar voltar para o concurso, tirar o mínimo de 5, aumentar a minha nota, não foi aceito pela Sebrasp, e eu entendo por quê, tá? Eu nunca estudei redação a dizer assim, ao estilo Sebrasp, e quando eu estudei para a Polícia Federal, agora em 2021, realmente, a minha redação daquela época não foi exatamente como a Sebrasp queria. Era uma redação padrão Sebrasp, 3 tópicos para responder. Eu fiz uma salada de frutas, falei de uma maneira geral do planejamento estratégico, tático e operacional, os 3 juntos, né? Que era para falar cada ponto separado, então realmente eu merecia 2 naquela redação. Mas o sonho eu tinha, né? O sonho eu tinha de continuar no concurso e eu pensei muito em entrar na justiça, porque tinha gente que dizia que na justiça talvez eu conseguisse a pontuação que eu precisava para passar, né? Para conseguir o mínimo de 5. Então, mesmo se eu conseguisse o mínimo de 5, eu ficaria em 182. E naquele concurso não foram chamados 182, tá? Passaram-se os 4 anos e foram chamados aí próximo dos 150. Resumindo, eu fiz os cálculos, eu teria que ter tirado mais ou menos 95, 92 a 95 na redação para conseguir ter sido nomeado nesse concurso. Ou seja, seria mesmo quase impossível, né? Com o recurso, tirando 2 e ir para 95, então não ia adiantar de nada. E eu, na verdade, decidi, cara, eu não quero ficar com alguma pendência, até porque eu quero estudar e passar num concurso. Então, cara, eu não vou entrar na justiça, vou ficar pensando nesse concurso, se eu ganhar, vou ficar lá na posição 182, vou ficar pensando se eu vou ser chamado ou não durante 4 anos e não vou estudar para os outros concursos. Eu entendi isso como um desvio de foco. E eu aceitei, né, a reprovação, então, no MPU, triste, porque eu já estava cansado de estudar, então, em 2010, né, setembro de 2010, já estava desde 2008, né, 8, 9, 10, quase 3 anos, né, praticamente, estudando, ia fazer em 2011, né, quase 3 anos, e ali eu entendi que tinha uma chance muito grande de realmente eu me abater e não passar mais, né, tava realmente no limite, tanto com a minha esposa também, com a minha filha, que eu não tinha tempo mais para minha filha, na época eu tinha 5 anos, né, abdiquei de muita coisa para estudar, e aí foi que eu decidi voltar a estudar, então, só para oficial de justiça, após tudo isso, né, para passar na prova que sairia. Não sabíamos quando sairia essa prova. Isso era dezembro de 2010, né? Não, setembro de 2010. Aí então a publicação, né, do edital para o Ministério Público, o cargo de técnico administrativo, né? E logo em seguida, um mês depois, o cargo de oficial de promotoria. Cara, eu queria ser oficial de justiça. E aí aparece o cargo de oficial de promotoria para eu fazer o concurso. E aí foi um grande dilema, então, pessoal, porque eu tinha que estudar para oficial de justiça, mas tinha esse edital de oficial de promotoria. E a prova estava para sair a qualquer momento, a prova de oficial de justiça. Então, como eu fiquei pensando, cara, será que eu paro de estudar para oficial e vou estudar para oficial de promotoria? Então, eu mandei, né, um e-mail para o corregedor que eu conhecia, de ter acesso, né, que ele veio na nossa cidade visitar um dos corregedores que trabalhava em Porto Alegre e ele nos deu acesso, assim, à liberdade de trocar assuntos sobre a questão da anulação, né, de como estava a situação do concurso. Dizia, olha, estamos verificando, investigando, não posso dizer que nem que anula, nem não anula. Então eu sabia que ele era da comissão, então encaminhei um e-mail para ele perguntando quando se essa prova de oficial de justiça sairia até o final do ano, né, novamente a prova. E ele me disse que não, que essa prova seria marcada somente no ano de 2025, provavelmente ali de fevereiro, março em diante, né? Então, a partir dessa informação, eu disse, cara, então se não vai sair até o final do ano, a prova de oficial de promotoria seria em dezembro. Então, eu teria praticamente aí, né, outubro, novembro, dezembro, 3 meses para estudar, 2 meses e meio para estudar, só para oficial de promotoria. E aí, como eu tinha saído 2 semanas antes do cargo de técnico, eu resolvi fazer as 2 provas, que uma era no sábado e outra prova era no domingo. Inclusive, foi no domingo, foi no jogo na final do Mundial entre Inter de Milão e Mazembe, né? Que eu acho que o Internacional perdeu para o Mazembe no sábado. Não, na quarta. E o Inter disputou o terceiro no sábado.
Basicamente foi essa a história contada juntamente com o esporte aqui. Mas então eu estudei para essa prova que seria em dezembro. Então decidi fazer a prova de oficial de promotoria. E esse é um ponto que muda drasticamente toda a minha vida. Foi esse e-mail, essa resposta do corregedor que me disse que a prova de oficial seria só em 2025 não, só em 2011, eu estou trocando, né, agora para atualidade, então seria só em 2011 e a prova de oficial de promotoria final de 2010 e a partir disso então eu decido entrar no jogo para ser oficial de promotoria e aí a gente fica pro capítulo 15º de amanhã aqui no Minha História de Vida como Concurseiro. Um grande abraço então e até amanhã no próximo vídeo.